Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viver em comunhão com Deus não se reduz a alguns momentos do nosso cotidiano, mas perdura em toda a nossa vida. Santo Agostinho nos diz: na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Ele nos visita de diversas formas, na alegria, na solidão, na presença e também nas doenças. A fé provada torna-nos resilientes e maduros. Começa agora o Gente de Fé. Sempre é muito bom ter você aí, que na verdade você não está aí. Você é o meu convidado também a estar conosco aqui nessa nossa sala de estar. E hoje uma conversa entre irmãos. Eu tenho a alegria de receber uma irmã da comunidade Canção Nova também, a Silvia Oliveira. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Você é membro da comunidade Canção Nova. Sim, né? Padre. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no finzinho, até porque muitas pessoas ainda não entendem, né? Pensa que a vida religiosa é feita somente dos padres ou das freiras. Né? Eu estou vendo que você não é uma freira. Não, não sou. Sou uma leiga. Você é uma leiga, mas que está na comunidade Canção Nova, fazendo uma entrega de vida, uma doação de vida. Com muito amor. Uma consagração também, já há 10 anos que você está verdade, antes, Padre. né? Bem-vinda. Muito obrigada, Padre. Como é bom compartilhar a vida, compartilhar os feitos do Senhor na minha vida, a sua providência, a sua obra. É um grande prazer, Padre. Muito bem, é alegria ter aqui. Então vamos ter uma conversa de irmãos no dia de hoje. Isso é verdade, né? Padre. E então quem é a Silvia Oliveira? Então, Padre, um pouquinho da minha história. Eu tenho uma irmã gêmea, eu nasci às 18 horas e 15 minutos, a minha irmã nasceu às 18h20. E a minha mãe, nesse processo de parto, ela perdeu muito sangue e ela teve uma grande hemorragia, ela teve que tomar muito sangue e naquele momento ela percebeu que a sua vida estava indo. E ela nos entregou nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. Então, desde o nosso primeiro respirar, nós fomos consagradas nas mãos da Virgem e aqui estou eu. Essa gravidez, ela foi tranquila, digamos assim, durante todo o processo de gravidez, mas no momento do nascimento, então, houve essa complicação, vamos dizer assim. Sim, ela não foi uma gravidez de risco, nascemos de um parto normal, mas foi uma intercorrência naquele momento. Então, foi o que aconteceu lá naquele momento, que ela perdeu muito sangue, mas né, não foi nada assim de sério, de grave que aconteceu. Ela não tinha risco, então? Não tinha. Não foi uma gravidez de risco, não. Mas aí ali ela já entregou nas mãos da Virgem Maria vocês, Sim. você e a sua irmã. Como é que chama a sua irmã? Sandra. E Silvia também é e membro Sandra. do segundo elo da comunidade Canção Nova. Ah, é? Ela é. Então as duas são. Somos, graças a Deus. Bom. E aí a sua infância, ela já começou, porque vocês é uma família de quantos filhos? Nós somos em 5 filhos, 3 moças, um moço e um irmão que está no céu, um irmão que partiu, né, assim, logo cedo. Então, nós somos hoje em 5 filhos. Hoje, para você ter a sua vida entregue nas mãos de Deus, numa consagração dentro de uma comunidade, como é a Canção Nova, você teve uma base religiosa? Como é que foi a sua infância? Também um pouco das peraltices de crianças, a base familiar que você teve, de valores, enfim. Conte um pouquinho da sua história enquanto criança, enquanto infância. Sim. Na nossa infância, meus pais deixaram vários legados para a gente. Um dos legados foi o trabalhar, o viver honesto, um trabalho santificado. Então, desde pequenos,
nossos pais nos ensinaram a trabalhar. Nós vimos esse modelo neles. Foi uma infância assim, simples, humilde, tendo o básico para sobreviver. Vocês são natural de onde? Aqui de São Paulo Aqui de São Paulo. mesmo. E também deixaram outros legados da fé. Nossos pais nos ensinaram a rezar desde pequenos, agradecermos pelos alimentos. Não tínhamos de tudo, não tínhamos fartura, mas não passamos fome, graças a Deus. Mas tivemos o básico, o necessário para vivermos. Também aprendemos também no nosso lar, rezarmos ao dormir, e ficou esse legado de fé. A minha mãe, antes mesmo de casar, ela era filha de Maria, era já consagrada à Virgem, catequista na igreja, e depois de casada, ela também ia nas casas, ela ia evangelizar, ela rezava o terço com as famílias e nos levava, né? Nós todos pequenininhos íamos com ela, e a gente ia nas casas, a gente rezava o terço junto com a minha mãe. E assim, tenho essa devoção com a Virgem. Desde pequena, eu sempre tive essa fé, essa confiança na Virgem Maria. E meu pai também, ele participava das missas dominicais. Recordo que ele às vezes gostava numa paróquia próxima com a mãe dele. E eles iam nessa missa, mas iam a pé, porque a gente tinha dificuldade de transporte, não tinha muitos recursos, não tinha carro. Então, eles iam a pé para participar da Santa Missa, que a minha avó gostava de ir lá naquela paróquia, iam e voltavam a pé, mas felizes e realizados. Também recordo, sim, também na nossa simplicidade de infância, que a gente também ganhava roupa. Tinha uma prima, quando ela, né, não servia mais as roupas, ela mandava uma sacola lá para casa. E era uma festa para a gente ficava, eu e minhas irmãs, escolhendo as roupas, calçados. E isso marcou minha infância, foi assim, uma lembrança muito boa, muito positiva, mas também já era a providência do Senhor na nossa vida. Você dizendo isso, como é bom ressaltar este ponto, principalmente dos valores que os pais precisam passar para os seus filhos. Nós vemos hoje, infelizmente, uma inversão de valores, né? Em que muitas vezes o bem, ou até mesmo a riqueza, ela é colocada acima do valor da família, do valor da oração, do valor de se alegrar quando chega uma doação como essa que você está dizendo. Porque muitas vezes a gente percebe que existem muito preconceito por parte de muitas pessoas em relação à religião, ou até mesmo uma ignorância. Pensa que religião é você cumprir preceitos, né? Só que não é isso. A religião é ensinamento de trilhar um caminho, e esse caminho, para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, é um caminho de seguimento de alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Então é fazer o que ele fez, é caminhar por onde ele caminhou, é priorizar os valores que ele priorizou, né? Hoje a gente infelizmente vê essa inversão. E os frutos nós vamos ver lá na frente. É verdade. Né? Hoje você está dizendo que hoje você é uma consagrada a Deus, a sua irmã também é uma consagrada Sim. a Deus, a sua família também tem essa base, digamos assim, religiosa, a sua mãe já desde lá do início, e para ver que muitas vezes não é algo somente para cumprir um preceito, mas é algo de plantar e realmente levar adiante. Foi isso que aconteceu na sua vida, então? É verdade. E essa semente eu vejo que tem que ser lançada já nos primórdios da vida mesmo, né? Que todas as famílias, né, conhecessem essa riqueza mesmo, porque isso é de berço, né, que se fala, né? É semente que é necessária ser lançada lá no berço, já para crescer com isso, com essa fé enraizada, com essa fé alicerçada, que também com o tempo ela vai ser purificada e precisa, né, acontecer nos primórdios da vida. Mas você tem uma irmã gêmea. Tenho, padre. Né? E sempre temos essa, pelo menos quem é irmão, sempre diz que tem esse vínculo muito forte. Como é que era esse vínculo entre vocês? Na nossa infância, eu recordo que, assim, para ser mais prático,
A minha mãe nos vestia igual. Então, era sempre as mesmas roupas, sempre os mesmos calçados. E muitas vezes as pessoas não conseguiam reparar os detalhes. Sempre houve muita confusão entre eu e ela, mas isso Vocês são muito parecidas. eu não acho, particularmente. Nem física, nem Mas quem não está dentro de vocês, exatamente, vê, acha... confunde, né? É comum. E com isso, para não deixar as pessoas constrangidas, eu aprendi a responder tanto pelo nome de Silvia como pelo nome de Sandra. Em alguns momentos até respondia e a conversa ia ficando mais particular e eu me via em apuros. Eu já me vi em apuros. Vocês passando pela sua irmã. Eu me passando pela minha irmã, né? Já me vi em apuros. Mas isso aconteceu porque a gente ficava muito juntas, o mesmo ciclo de amizades, na mesma escola. Chegamos na escola, a professora nos achar engraçadinhas, bonitinhas e colocar as duas na mesma carteira, sentadas juntas, né? Então, embora eu gostava de ficar com minha irmã, mas eu queria conhecer outras crianças também. Eu tinha isso comigo, mas também não falava nada. Então, isso também criou uma certa simbiose entre a gente. Então, mas assim, graças a Deus, o Senhor foi trabalhando a nossa história, o nosso caminhar na fé, o nosso caminhar dentro da comunidade Canção Nova. Então, o Senhor foi nos levando a enxergar isso, que cada uma precisava viver a sua identidade. Até o ponto de chegar uma irmã falar para mim, você não vai mais responder pelo nome de Sandra, você não vira, não responde mais. Eu precisei levar essa chacoalhada mesmo, né? Mas o Senhor foi nos educando, nos ensinando, mostrando que cada uma tem o seu valor, cada uma tem suas características e cada um tem que viver a sua individualidade, cada um tem que viver o seu chamado, cada um tem que viver a sua vocação e a própria maturidade. Você, como gêmea, como uma irmã gêmea, o que você acha? Porque você disse aí que sua mãe, nos inícios, ela colocava as mesmas roupas, vocês eram muito parecidas e tal. Isso é positivo, não é negativo? Ao seu ponto de vista, vamos supor que você tivesse hoje filhos gêmeos. Você faria a mesma coisa que foi feito com você? Porque, assim, eu já ouvi dos dois lados. Eu já ouvi pessoas que dizem que é legal, é bom, por causa dessa simbiose, como você bem disse, dessa união dos irmãos gêmeos, mas, por outro lado, pode acontecer de ter uma confusão na identidade. Sim. Ou até mesmo a pessoa agir de má fé, né? Esses dias eu estava ouvindo que dois gêmeos, eram dois rapazes, um sabia um pouco mais de uma determinada matéria e o outro sabia de uma outra determinada matéria. Aí eles, no dia da prova, eles iam fazer a prova um na sala do outro, porque eram tão parecidos que as próprias professoras separavam eles, para elas não confundirem. Mas aí eles trocavam, ou seja, eles agiam de má fé, né? Sim. Eu faço a prova no seu lugar e você faz a prova na minha. O que você acha dessa identificação? É a coisa correta? Se você tivesse filhos, como é que você trataria os seus filhos se eles fossem gêmeos? Padre, eu não teria essa postura, porque assim, em primeiro lugar, assim, respondo também como professora, como psicóloga também. Ah, então, ótimo, melhor ainda. Respondo das duas ponto de vista formas. profissional. Sim, porque eu vejo assim, padre, primeiro a criança tem que escolher, porque um pode ir para uma cor, outro pode ir para outra, um pode gostar de um personagem, outro para outro. Eu creio que assim, no primeiro momento tem que ter esse respeito à escolha de cada um. Não, assim, incutir na criança gostar das mesmas coisas. É impossível alguém gostar de 100% das mesmas coisas que o outro. Então, cada um tem que fazer as suas opções. E mesmo na educação, hoje a gente não tem aquela postura de colocar os dois irmãos na mesma sala. Hoje há essa separação. Claro que as crianças na educação infantil, elas relutam, querem ficar juntos, querem se encontrar, mas com o tempo vão criando outros vínculos, vão amadurecendo e não precisam mais desse suporte do irmão. Então, eu vejo assim muito positivo, cada um fazer as suas escolhas, respeitar a escolha de cada um, o tempo, o momento, o temperamento, né, sem violências, né? Então, tratar dessa forma mesmo. Eu não faria o mesmo.
Eu respeitaria essa individualidade de cada um, incentivaria cada um a ser o que é, e até mesmo viver profissões diferentes. Tanto é que a minha irmã, ela optou primeiro pelo magistério. Eu também optei, mas só que a minha grande vocação é psicologia. Ela não é um magistério. Mas o magistério também aconteceu na minha vida. Também gosto. Mas foi uma opção, não foi algo que você foi por causa da sua irmã. Não, não fui Uma por causa opção dela, sua. foi a opção do meu coração. Então, eu tenho esses dois chamados, mas só que o meu grande chamado hoje é dentro da psicologia. Ótimo. O Gente de Fé também são aprendizados, assim, muitas pessoas que eu tenho encontrado por esse Brasil afora têm dito, Padre, como eu aprendo com esse programa, e é isso que a gente quer passar para você também, esses aprendizados. Só que hoje o programa tomou esse rumo um pouquinho diferente. Eu fiz a pergunta para a Silvia para justamente ver qual que é a posição dela, enquanto também uma irmã gêmea, mas nessa realidade da individualidade de cada um. Como é que você trata os seus filhos? São filhos, mas como é que você trata? Voltemos um pouquinho naquilo que nós estávamos conversando. O que você tem passado para eles? Não somente a realidade do ser gêmeo, como ela disse, mas os valores, porque são esses valores que foram plantados no coração da família dela desde o início que as ajudou a também viver muitas coisas que nós vamos saber no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Gente de Fé. O que você tem passado para os seus filhos? Essa é a pergunta que nós terminamos o primeiro bloco, em que eu estou conversando hoje com a minha irmã de comunidade, a Silvia. Ela trazia um pouco daquilo, eu até falava no intervalo aqui com a nossa produtora, que eu quase mudei de programa, né? Quase nós deixamos de ser Gente de Fé e quase fomos para o Trocando Ideias, onde eu também já tive a graça de por um tempo apresentar, mas dentro deste processo de criar os seus filhos, os filhos, como vocês foram criados, com base religiosa, com base familiar, dos valores, né? Isso também teve alguns momentos em que não foram, digamos, determinantes na vida de vocês, na sua vida. Até porque você teve outras experiências. Você foi para onde? Então, Padre, apesar de toda essa experiência de fé, de conhecer o Senhor, desse amor, esse zelo por Ele, mais um dia o Espiritismo entrou na nossa vida, tínhamos parentes que frequentavam, e nisso, embora frequentando o catolicismo, nós também fomos para o Espiritismo. Quando fala nós, toda a família? A família toda. Né? Nós fomos levados para sessões, período muito triste, muito difícil, embora eu participei de algumas sessões, mas meu coração nunca esteve lá, embora não tinha toda essa maturidade de fé. Então, a gente vê... Você já era adolescente, jovem? Você já na fase da adolescência. E eu vejo assim que, como diz a própria palavra do Senhor, cuidado para quem está em pé, para não cair. E eu vejo essa necessidade mesmo da gente ser fiel, ser vigilante, né? Porque a gente está sujeito a qualquer outra coisa, de desviarmos o olhar do Senhor. Então, foi um período, graças a Deus, ele não durou tanto, mas depois, né, passamos por um período de retorno ao Senhor, graças a Deus, um período de renúncia, de arrependimento, um período de confissão, e retomarmos o caminho. O Senhor nos deu a graça, enquanto família inteira. Como fomos, voltamos, graças a Deus, voltamos para o Senhor. Mas deixa eu perguntar, nessa época em que vocês foram, existia a participação, a frequência no catolicismo, ou era somente aquela educação que vocês recebiam? Vocês frequentavam paróquia, igreja, participavam? Como é que era? Assim, era no começo mesmo, era mais uma
uma frequência assim, sem grande responsabilidade, sem grande aderência. Era mais a nível de missas, né, sem maiores compromissos dentro da igreja. E aí foi justamente nessa época em que houveram essas outras propostas Sim, que levaram vocês para o Espiritismo, para a prática do Espiritismo, e depois, como você disse, você voltou. Mas aí também houve alguma situação com a sua irmã. sim. A outra irmã, né? Não foi a irmã Isso. gêmea, mas a Não. outra irmã. A nossa outra irmã mais nova, ela também, a gente caminhava também dentro da renovação, foi o período que ela deixou o catolicismo, e ela começou assim, ouvir muita pregação evangélica, muito contatos com amigos evangélicos, ela também muita literatura, muita música, e também eu coloco o lado de decepções dentro da Igreja Católica. Então, ela não teve a força, a maturidade, e olhou, conheceu a Igreja Evangélica, achando que lá teria as respostas que ela precisava, ia ter aquela plenitude de experiência de fé. Mas assim, atrás de uma sede de Deus, uma sede buscando a fé dela, ela foi para a igreja evangélica, assim, algo que doeu muito em mim, porque em casa a gente tem uns tercinhos pendurados na cama, e ela também tinha os tercinhos dela. Sim. E doeu o dia que ela assumiu e falou, eu não quero, né? Assim, não de uma forma tão respeitosa, eu não quero mais, eu não tenho mais parte com isso. E deixou, desfez um monte de imagens, né, até mesmo de literatura, tudo que era do catolicismo. Ela rejeitou, abandonou, se desfez, e hoje ela vive essa experiência dentro de uma igreja evangélica. Digo que passou por algumas, também não se encontrou numa, não se encontrou outra, e na verdade acho que não se encontrou em nenhuma, mas isso aí. Eu sempre gosto de trazer uma frase do Papa Bento XVI que me marca muito. Na primeira encíclica que ele escreveu como Papa, Deus é Amor, a encíclica Deus Caritas Est, e logo no primeiro parágrafo diz que no início do ser cristão não existe uma grande ideia nem uma postura moral, mas o encontro com uma pessoa que dá um novo sentido ao existir. Ou seja, o cristão não é aquele que participa de missas. O cristão não é somente aquele que segue uma certa doutrina, mas o cristão é aquele que, ao se encontrar pessoalmente com esse Jesus, começa a ter um novo sentido à sua existência. Porque muitas vezes nós podemos ter uma fé de tradição. Verdade. Os meus avós eram, os meus pais eram, então eu passo para os meus filhos e assim sucessivamente, mas não aquela fé autêntica que nasce a partir de um encontro. Por exemplo, quando nós vemos a pregação de São Pedro, logo depois do evento Pentecostes, 3.000 pessoas ali na primeira pregação de São Pedro, o que temos que fazer para viver isso que vocês estão vivendo? Ou seja, eles se encontraram com a pregação de Pedro, se encontraram com Jesus através da pregação de Pedro e quiseram o batismo, enfim. Então, muitas vezes, o que a gente encontra dessas idas e vindas é justamente a falta de um encontro pessoal com Jesus. E que para nós, como Canção Nova, é algo tão fundamental. E que não é somente para nós, Canção Nova, nós pregamos isso, até o nosso carisma é levar a experiência do encontro pessoal com Jesus, na eficácia do Espírito Santo, mas é algo necessário, porque se a pessoa não se encontra com Jesus, ou melhor, se a pessoa não é encontrada por Jesus, ela vai ficar nessa ida e vinda, procura um lado, procura outro, porque não se encontra. Mas graças a Deus, se você está aqui, se você é Canção Nova, se você viveu tudo que você está dizendo aí, você teve um encontro pessoal com Jesus também. E isso nós vamos falar um pouquinho para frente. Sim. Mas houveram duas situações, há poucos anos atrás, Sim. que colocou você e a sua família numa situação um pouco complicada. O que aconteceu? Padre, eu vejo assim, que o Senhor,
Ele nos visita a todos os momentos, Ele nos visita na sua providência, Ele visita no seu amor, mas o Senhor também nos visita na dor, Ele nos faz dar passos, Ele visita nas nossas fragilidades e nas nossas incertezas. Em 2015, apareceu um tumor no peito da minha mãe, e ela sempre foi muito cuidadosa com a sua saúde, e ela fez os exames, né, normais, ginecológicos, e depois de 6 meses ela foi fazer de novo, e apareceu um pequeno tumor no peito dela, do lado direito. Então isso nos assustou, né? E aí foi para a biópsia, a gente pensou que era algo que não era nada, mas precisou fazer uma cirurgia. E nisso ela ficou desestruturada emocionalmente, a gente tentando ser suporte, estar com ela, falamos, mãe, nós vamos junto, vamos enfrentar junto com o Senhor. E chegou a véspera de fazer a cirurgia, a antivéspera, melhor. Na antivéspera, ela precisava fazer um procedimento que chama agulhamento. E naquele processo de nervosismo, de tensão, não sabia como ia ser a cirurgia, ela se descuidou, não percebeu. E eu liguei no convênio, sem saber disso, e falou, não, você tem que fazer esse microagulhamento, senão não tem cirurgia. Isso na antivéspera. Daí na antivéspera eu liguei, né? Ela teria que ter feito antes. Isso, ela já tinha que estar com isso agendado e tinha que fazer antes, porque Da cirurgia. Antes da cirurgia, para localizar exatamente o ponto que precisava operar. Daí eu consegui, assim, milagrosamente, pelas mãos também da Virgem, na véspera. Ela foi fazer esse procedimento na véspera, inclusive acompanhei, para no dia seguinte, que foi 23, dia Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. 16 de julho de 2015, daí ela fez essa cirurgia. Então, graças a Deus, ela foi muitíssimo bem sucedida, e até hoje ela faz os acompanhamentos, batalha na fé, uma mulher de fé, batalha junto com o Senhor e continua cuidando da saúde. Mas, de certa forma, também nos tirou o chão. E o Senhor nos visitou nessa dor, mas não só nos visitou, também nos sustentou também nesse momento. Mas só que a minha mãe estava no processo, depois ela passou por um processo de químio, ela não aguentou fazer todas as químios, ela não aguentou, ela só fez a primeira, e depois passou por um processo de radioterapia, daí ela conseguiu concluir e faz os tratamentos. E nesse processo de cuidados, de fragilidade e de saúde, meu pai, né, como eu comentei, ele era mais velho que ela, ele começou a ficar mais fragilizado também na saúde. Né? Ele sempre teve um problema nos brônquios e, assim, por lutar muito, trabalhar muito e no cuidar da saúde, né? A gente vê a importância de lutarmos e também preservarmos o nosso físico, que a gente também é frágil. E nesses descuidados com a saúde, ele também foi tendo essa fragilidade. E chegou um momento... Na mesma época? Na mesma época. A minha mãe se recuperando, e coisas que ela nem poderia fazer, principalmente força, e meu pai foi perdendo as forças. E muitas quedas, e muitas vezes estavam só os dois. E ela se recuperando de uma cirurgia. Daí muitas vezes ela teve que levantá-lo do chão, né, cuidar um pouco mais dele, da higiene, da saúde, e daí realmente ele foi definhando, e chegou uma hora que eu vi meu pai e minha mãe em cima de uma cama, e eu não sabia o que fazer. Mas firme no Senhor, né? Lutando com o Senhor, mas eu não sabia se cuidava da minha mãe, se cuidava do meu pai, se eu trabalhava, se cuidava dos meus afazeres, e assim revezávamos com os nossos irmãos nesses cuidados. E a minha mãe foi se recuperando, levantou da cama, e o meu pai foi se fragilizando, já não levantando mais. Mas foi assim, embora um processo difícil, mas a gente viu muita a intervenção do Senhor, tocamos concretamente na providência do Senhor. Assim, nos últimos momentos, assim, nos últimos meses, meu pai, a gente, por providência do Senhor, alguém nos emprestou, um paroquiano, nos emprestou uma cama hospitalar, daí ele já não subiu mais para o quarto, ele ficou na sala,
e nessa cama hospitalar, e lá a gente ligava a televisão. Ele ouviu muitas missas, ele ouviu muita canção nova, ele ouviu muitas pregações, ele foi muito visitado pelo Senhor, teve a graça também de receber os últimos sacramentos, toda a assistência espiritual, e partiu assim na paz do Senhor, ao ponto de a gente tocar tanto na providência, que ele ficava idas e vindas do hospital. E uma vez, o hospital que não é comum, o hospital ligou na nossa casa para saber como nosso pai estava. Isso mais ou menos 3 dias antes dele partir. Ficaram tão preocupados que ligaram para saber. Daí minha mãe, sozinha com ele também, com suas fragilidades, falou, ele não está bem. Ele passou mal a noite toda, ele não está bem. O hospital, na hora, providenciou uma ambulância, porque às vezes a gente pede, solicita, e a ambulância às vezes não chega. Demora, A ambulância, o hospital enviou logo uma ambulância. Meu pai saiu nessa ambulância, levaram ele para o hospital, e daí onde ele passou cerca de 3 dias, e ele partiu para a glória do Senhor. É muito claro, eu imagino a dor, porque eu também, tem pouco tempo que eu perdi o pai, eu sei o que é isso, mas eu imagino a dor que você passou, mas ao mesmo tempo os sinais de fé que você disse. Com tudo isso você disse várias vezes que o Senhor me visitou, que o Senhor providenciou, que o Senhor fez isso. Isto é ser gente de fé. Eu imagino a sua dor, eu imagino a dor da sua mãe, e é ela que quer falar com você agora. Oi, filha. É com grande alegria que estou falando de você, uma perseverante cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre frequenta a igreja, respeita as coisas de Deus, muito perseverante, muitos anos da Canção Nova, da nossa paróquia Santa Isabel, e você é uma ministra respeitosa, muito consciente das coisas de Deus. Por isso eu te agradeço muito perante Deus. Eu louvo a Deus pela sua pessoa, porque você é uma criatura, uma pessoa muito exemplar. Sempre nos dá conselho para que reze o terço, para que faça a oração. Você é muito perseverante. Eu louvo a Deus pela sua pessoa, pelos seus compromissos e pela sua dedicação. Quero que Deus te abençoe muito, te proteja, te guarde, te governe, te ilumine. Amém. Porque você é perseverante e respeitosa com as coisas de Deus. Parabéns, que Deus te abençoe muito e muito na sua caminhada. Que Deus sempre te proteja, te guarde, porque você tem respeito e amor pelas coisas de Deus, nosso Senhor. Aí a sua mãe, trazendo aquilo que eu acabei de dizer, dos sinais de mesmo nestes momentos, a força que é sustentada pela fé. Nós vamos para um rápido intervalo, para você se recuperar e comentar um pouquinho disso depois, mas eu deixo para você aí uma pequena provocação frente aos lutos, às perdas, aos momentos difíceis da sua vida. Onde é que está Deus? Ou como que você vive tudo isso? Com a serenidade que só a fé nos traz, ou com a revolta que alguém que não acredita em Deus vive? E com essa pergunta, frente aos teus sofrimentos, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Como é que você tem lidado com todas as coisas que te acontecem? Sofrimentos, perdas, lutos, sempre nós teremos, e é justamente nestes momentos que a nossa fé é provada. Sempre que eu sei de alguém que perde um falecido, por exemplo, há pouco tempo atrás, 2 membros da comunidade Canção Nova perderam seu pai no mesmo dia, né? E para os 2, quando eu liguei para eles, eu falei, é agora o momento em que nós manifestamos a nossa fé na ressurreição. A nossa fé,
ela é uma fé pascal. Por isso que sim, nós choramos, nós sentimos saudades, mas isso não pode nos derrubar, porque a nossa fé ela é pascal e faz nos levantar e levantar os nossos olhos para o céu. E foi justamente isso que você, Silvia, enquanto você relatava toda a situação que você viveu com a sua mãe e com seu pai, e sua mãe, que agora também, falando, eu senti, digamos assim, uma mulher de fé também, né? Uma mulher que tem ali a sua experiência com Deus. Mas no segundo bloco, antes mesmo de nós falarmos de todas essas situações que você viveu, nós falávamos do encontro pessoal com Jesus. É verdade, padre. Como é que aconteceu esse encontro na sua vida? Sim, ele foi acontecendo gradativamente, porque eu sempre tive uma experiência de paróquia, comecei com uma experiência de paróquia. Com 13 anos de idade, eu já era vicentina, fui vicentina por muitos anos, mas eu quero destacar um ponto assim, que me tocou muito na minha história enquanto vicentina, que uma vez um confrade, uma pessoa muito humilde, muito de Deus, um coração muito aberto, e ele comentava que ele ia para um trabalho missionário e ele ia pelo caminho rezando. Eu deveria ter menos de 20 anos de idade, mas aquilo tocou e toca o meu coração até hoje. Pensei, nossa, ele pelo caminho, ele foi rezando, mas mal sabia eu que isso se impregnou em mim. A minha vida é essa, meu caminho é esse, meu caminho se tornou orante, mas a partir dessa experiência com o Senhor. E mesmo dentro de paróquia, depois eu fui catequista de crisma, da primeira comunhão. Hoje sou ministra há muitos anos da Eucaristia. Mas eu quero colocar aqui, participei também da renovação carismática. E nisso o Senhor já começou a me formar. Participei dos primeiros rebanhões. Então, a Canção Nova, ela já... Eu estou 10 anos na comunidade, tenho acho que outros 10 anos fora, 10, 15 fora, porque eu participava dos rebanhões, não media esforços, eu lembro que a gente íamos de ônibus, né, alugado, fretado, mas a gente dormia em chão, tomávamos chuvas, passávamos fome, chegava uma hora que o dinheiro não era suficiente para tomar todos os lanches, todas as refeições, mas estávamos lá participando com sede do Senhor, com o coração aberto. Então, o Senhor já começou a me formar dentro do carisma aí. Também passei pelos rebanhões, também todos os cenáculos que tiveram, que a comunidade Canção Nova esteve aqui presente, as formações para a renovação carismática. Sim. Então, dessas experiências, então, aconteceu, eu participei. Então, eu sempre tive muita... Seu encontro pessoal com Jesus, ele foi acontecendo gradativamente. Foi. E não somente o encontro com Jesus, mas esse encontro com Jesus também foi te levando a um carisma específico. Sim. Né? E que ainda é uma novidade. A Canção Nova está com 40 anos. Isso. Estamos caminhando aí para os 41, estamos já com 41 anos. Mas é ainda uma experiência muito nova. Sim. Como eu dizia no primeiro bloco, a gente sabe de consagração de padre e de freira. Sim. Eu não estou diante de uma freira. Não. Eu estou diante de uma leiga que faz a sua experiência na vida, na sociedade, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem a sua profissão, mas que faz a sua consagração, faz a sua entrega, faz o seu compromisso, né? Da mesma forma que, por exemplo, eu sou padre, mas dentro da comunidade Canção Nova eu também faço um compromisso. Como é que é isso? Até para as pessoas entenderem um pouco, porque você poderia estar na sua paróquia, como você disse, você é ministra, tem uma vida ativa na sua paróquia, e você ficar nisso. Por que entrar e fazer um compromisso com uma comunidade como é a Canção Nova? Padre, eu vejo assim. O Senhor, uma das formas que Ele fala no meu coração é através de um incômodo, um doce incômodo na minha alma. E esse doce incômodo, ele me faz dar passos. Digo assim que no começo, da experiência de paróquia, de renovação carismática,
Eu precisei viver esse incômodo um certo tempo. Primeiro, para saciar essa sede, eu fui parar no movimento neocatecumenal, com toda a sua beleza, toda a sua riqueza. Eu vi que não era meu lugar. Entendi. Depois, com essa sede, eu fui parar na comunidade ID, né, viver um grande batismo no Espírito Santo, uma outra riqueza para a igreja, mas eu vi que não era o meu lugar, mas já conhecendo muitíssimo bem a comunidade Canção Nova. Daí, um dia, eu cheguei num aprofundamento, lá no Recanto Nossa Senhora de Lourdes. A hora que eu entrei no estádio, eu só pisei, eu falei no meu coração, esse é o meu jeito de ser igreja. E daí, só de ouvir as músicas, daí eu virei meu rosto para o lado esquerdo e vi uma irmã da comunidade, que é a Cida Donias também, membro do Segundo Elo. E foi aquele reencontro, beijos, abraços, trocas de experiências, e naquele momento ela me chamou para fazer parte do grupo de amigos. E sem hesitar eu falei, sim, eu quero fazer parte. Eu não sabia o que era, como funcionava, como que era todo esse processo. Mas eu aceitei. E nisso fui caminhando, nesse grupo. E eu lembro que assim, caminhei, assim, já era meio de ano. Eu caminhei 6 meses. Em 6 meses eu tinha certeza no meu coração. Era que o seu lugar. Que é meu lugar. Daí eu já escrevi minha carta, já mandei. Daí o vocacional falou, opa, espera, calma, caminha um pouquinho mais, né? E nisso eu estava vindo de um encontro lá da Renovação Carismática, né, de Cachoeira Paulista, quando veio a resposta. E a resposta era bem essa. Olha, espero mais um pouco, amadureça, venha conhecer, venha nos conhecer melhor. E a televisão estava ligada. Eu lendo a carta, a televisão ligada, na Canção Nova, e era uma ordenação, não lembro de quem. E daí o Monsenhor, ele falava sobre vocação naquele momento. Olha, venha sim, vista na sua vocação, venha descobrir que Deus quer de você. Eu falava, não, Monsenhor, como que eu... Na época não era um Monsenhor, mas falei, como? Como que eu vou? Olha aqui a resposta está falando para eu continuar caminhando, como se tivesse tudo perdido, eu conversava. O Monsenhor, não, venha, não desista. Eu falei, não. Então, aqui a carta, você está me pedindo uma coisa e a carta está me dizendo outra. É verdade. E nisso eu fui caminhando, mas eu percebi que no meu caminho vocacional, que foi muito gostoso, eu colhi muito de Deus, eu fui muito formada, mas eu nunca tive dúvidas da minha vocação. E quando chegou o momento mesmo, né, da minha consagração, a disposição espiritual que eu sentia era que a estrela de Nazaré tinha pousado. E eu sentia paz no meu coração. Aquela inquietação que eu tinha no começo, eu não tinha. Eu já tinha essa serenidade no meu coração. Existem pessoas que também caminharam com você e que também querem deixar aqui o seu recadinho. Fala da Silvia Oliveira, uma grande irmã, uma querida, fraterna, amiga, cheia de Deus. E me admira demais a busca que ela tem da santidade, de fazer a vontade de Deus. Uma alegria que contagia, um jeito de acreditar nas pessoas. Silvia, você para mim representa isso e muito mais. Quero que você saiba que eu a amo muito, que eu torço para que cada vez mais você trilhe esse caminho de santidade, buscando sempre agradar a Deus que te criou por amor para te salvar. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. E eu quero isso, que você conte sempre com a minha amizade, com a minha oração, porque para mim é um imenso prazer tê-la como uma grande amiga, uma grande irmã. Que você continue assim, maravilhosa. Muito bem. Está aí a Graça. É verdade. Que também é membro da comunidade Canção Nova, do Segundo Elo, né, como você, e que fez aí também a sua manifestação de carinho, né, não somente ela, e ela deixou muito clara, amiga e irmã, né, porque irmãos nós somos de todos, amigos nós somos de alguns. É verdade, padre. Mas muita gente em casa deve estar perguntando também, o que faz, ou como é a vida de uma pessoa que faz uma consagração
um compromisso na comunidade Canção Nova. Existem dois modos de vida, né? O modo de vida núcleo, que é como eu, que tenho o meu tempo integral dentro da comunidade Canção Nova, mas existe o modo de vida segundo elo, o modo de pertença segundo elo, que no caso é o seu. Como que é a sua vida? Como é que você consegue conciliar vida familiar, vida profissional, vida de comunidade? Como é que é isso para você? Bom, em tudo, buscando o Senhor em primeiro lugar. A experiência que eu vivo, o perfume que eu tenho dentro da comunidade, eu procuro exalar em todos os ambientes que eu vou. Então, eu procuro viver essa dimensão de ser que eu sou diante de Deus, dentro da comunidade, vivê-lo dentro da minha paróquia. Claro que não tenho assim, essa condição de estar lá muito, mas o tempo que eu estou, eu vivo intensamente, procuro viver a fraternidade, o zelo, o respeito pelas coisas de Deus, o testemunho. Graças a Deus, hoje eu sou só ministra da Eucaristia, mas graças a Deus eu já vivi em outras pastorais, mas o que eu faço com zelo, eu faço com amor. Também tenho experiência de levar a Santa Comunhão para os enfermos, viver também essa experiência, levando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, olhar para além da dor, daquele sofrimento, das limitações. No meu serviço também, sempre me colocam como pessoa de Deus, mas às vezes eu vejo, as pessoas falam, tal piada na frente da Silvia não dá, tal coisa na frente da Silvia não dá, olha lá a Silvia. Então eu vejo que as pessoas mudam a conversa, mas eu procuro ser aquilo que sou, meu testemunho, ser o trabalhadora, o fiel, responsável, gosto muito de estudar, invisto também na minha formação acadêmica, né, como coloquei, né, sou professora, também sou psicóloga. Hoje eu assim, procuro administrar esses dois lados, porque hoje o magistério toma muito parte do meu tempo, mas peço ao Senhor, né, esse equilíbrio no meu tempo dentro do magistério e dedico a psicologia também, dentro do Instituto Fendiway, que é um instituto cristão. Também isso para mim é muito importante, trabalho com profissionais cristãos também, com essa experiência de fé. Então, isso para mim é muito importante. E com a minha família, também procuro não descuidar da minha família, só viver o espiritual, viver só dentro, né, a vida dentro da igreja, mas esquecer da minha família, mas eu também procuro viver os momentos fraternos, estar nos aniversários, também fazer visitas. Então, eu vou dividindo o meu tempo com todos, né? Então, hora mais num local, hora mais no outro, né? E procuro estar com as pessoas em todas as dimensões da minha vida. Isso para esclarecer que você não perde a sua vida entregando-a para Deus, né? Verdade. Você não perdeu a sua vida, Não. você não perdeu a sua família, você não perdeu a sua profissão, né? Aqui eu quero fazer, então, um grande apelo vocacional de tantas pessoas que podem estar nos vendo agora e perguntando qual é a minha real vocação. A nossa real vocação, a única que Deus nos dá, é a vocação à santidade. E para alcançarmos a santidade, aí Ele tem um olhar carinhoso sobre cada pessoa, colocando sobre cada pessoa, diante de cada pessoa, caminhos, né? A Canção Nova é um caminho. Sim. Como tantas outras, como você disse, o caminho neocatecumenato, a comunidade ídia, a comunidade, enfim, tantas e tantas outras comunidades. São caminhos para que naquele lugar, vivendo aquela consagração, claro, como você bem disse, você foi para outros lugares e se achava um pouco incomodada, porque não era o seu lugar. Verdade. Quando você chegou na Canção Nova, você é aqui o meu lugar. Né? Qual que é o teu lugar? Qual é o teu caminho? Onde você se encontra para poder trilhar este caminho de santidade? Fique com essa pergunta e hoje eu quero terminar o programa deixando para você essa inquietação a partir do testemunho da Silvia. Onde você tem trilhado? Por onde você tem trilhado para chegar a uma santidade? Dela dizer
com tanta tranquilidade tudo aquilo que ela passou. Deus te abençoe, Deus te faça santo e te faça crescer como gente de fé. Silvia, posso abraçar mais uma vez Muito obrigada, Padre. e agradecer a sua vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.